Glória a Deus, maravilha. Queridos, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Quero estar lendo com você a partir do versículo 37. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 37. Atos 2, 37, em diante. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Pai, mais uma vez eu quero clamar a Ti nesse dia, ó Pai. Colocar diante do Senhor a minha vida, ó Deus. Assim como o Senhor falou comigo nessa palavra, o Senhor trouxe, meu Deus querido, algo novo ao meu coração. Eu quero colocar para a Tua igreja nesse dia também, ó Pai. Que nós possamos receber do Senhor uma porção daquela que nós precisamos, ó Pai. Que nós venhamos entender a necessidade de sermos, meu Deus querido, uma igreja viva, uma igreja, meu Deus querido, que esteja mesmo disposta a pagar um preço, ó Deus, por vidas, ó Pai. Quantas pessoas do nosso lado precisando ouvir a Tua palavra, quantas pessoas necessitando, ó Deus, de conhecer essa palavra, que nós possamos ser essa igreja verdadeira, assim como essa igreja de Atos, que era uma igreja que vivia em comunhão, uma igreja que estava, meu Deus, alinhada com a vontade do Senhor. Faça dessa igreja nos dias de hoje, ó Pai, dessa verdadeira igreja do Senhor, ó Deus. Fala conosco, Espírito Santo, ministra aos nossos corações, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar, fica à vontade. Deixa esse texto aberto aí, que mais na frente a gente vai voltar nesse texto. Mas o que eu quero trazer para a igreja hoje é sobre avivamento. E o título que eu trouxe para essa mensagem é: avivamento, uma questão de sobrevivência. Nós precisamos entender isso, queridos. Se você for olhar na Bíblia, existem várias situações, e tem um versículo que eu separei, que está lá em Lucas 24, 32, aqui fala dos dois discípulos de Emaús, diz assim a palavra, Lucas 24, 32, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Somente esse versículo, se você caminhar depois, lendo a história dos discípulos de Emaús, eles ficaram frustrados, e eles saíram de Jerusalém, viajaram uma distância de 10 quilômetros, questionando o que havia acontecido, e Jesus estava junto deles, conversando com eles, e eles não entendiam aquela situação. O que isso tem a ver com avivamento? O que isso tem a ver com o conhecimento das Escrituras? Que Deus te chamou, Deus te tirou de algum lugar e colocou no seu coração essa palavra, mas muitas vezes isso arde dentro do nosso coração, isso queima nas nossas veias,
mas nós não deixamos entrar por causa das dúvidas, e às vezes, assim como esses 2 discípulos, o coração estava fechado. Mas eles, ouvindo isso, eles entenderam. Aqui fala muito bem: pelo caminho nos falava quando nos expunha as Escrituras. A palavra tem poder para libertar, a palavra tem poder para curar, a palavra tem poder para transformar. Então, queridos, avivamento é algo que nós precisamos viver dentro de nós. E só para a gente entender tudo isso, o que é um avivamento? O que você pensa sobre avivamento? O que é avivamento? Eu anotei algumas coisas aqui, ó. Tornar mais vivo, animado, desperto e forte. Mas se você pegar no contexto religioso, é quando o Espírito de Deus traz nova vida ao seu povo. É a chance de retornarmos a Deus e vivermos de acordo com os seus propósitos em nossas vidas. Você já perguntou para Deus alguma vez? Você já entregou para o Espírito Santo e perguntou para o Espírito Santo qual que é o propósito que Ele tem na sua vida? Você é uma nova criatura, você nasceu de novo. O que você precisa para viver esse avivamento? E aí, queridos, nós precisamos entender também que avivamento é um tempo de renovação espiritual. É um tempo que nós vivemos algo novo. Às vezes eu comento nas nossas reuniões que a gente está vivendo um avivamento, mas às vezes nós não estamos praticando esse avivamento. Um pouquinho mais à frente você vai entender. Então, você coloca no seu coração que avivamento é quando o Espírito Santo de Deus traz nova vida ao seu povo. E o Espírito Santo está passando aqui hoje, Ele quer trazer nova vida. Eu não sei qual que é a sua expectativa. Maravilhoso quando nós vimos aqui, ouvimos, cantamos aqui os louvores, o coração se alegra, o coração fica cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Depois ouvimos a mensagem, saímos daqui cheio da graça de Deus, mas na segunda-feira a gente já esquece tudo aquilo que aconteceu. Como que nós vamos viver esse avivamento se a gente não coloca para fora aquilo que a gente está recebendo? E Deus está contando com cada um de vocês. Todos nós fomos chamados para um propósito. E é interessante, Joel capítulo 2, 28 e 29, diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre a terra, sobre a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Promessa do derramamento do Espírito Santo. Isso aqui é algo que estava sendo profetizado. Acontecerá. Quando eu falei de expectativa, qual que é a sua expectativa como filho de Deus? Como servo e serva de Deus? Qual que é a expectativa no reino espiritual? Para que eu fui chamado? São questionamentos, são coisas que nós precisamos colocar para nós mesmos. E aí, queridos, quando você fala de avivamento, existem algumas histórias. Por exemplo, qual foi o maior avivamento da igreja? Se você pegar vários relatos, 1730 foi o primeiro grande avivamento. 1910 aconteceu o avivamento no Brasil. 1906 aconteceu o avivamento na Rua Azusa, que é muito tem se falado por aí. Mas o maior avivamento que aconteceu, o maior avivamento da igreja, aconteceu no país de Gales, em 1904. Um jovem chamado Eva Roberts. Esse jovem, aos 13 anos de idade, 1891, esse jovem começa a orar por duas coisas: para que Deus o enchesse com o seu espírito e enviasse o reavivamento para o seu país. Olha que coisa interessante, 13 anos de idade, esse jovem já tinha aquele sentimento no coração de clamar pelo seu país. E em 1904 esse jovem vai fazer um curso, ele vai se preparar para ser um grande pregador, talvez um grande avivalista, como foi. E ele estuda pouco tempo. E aí um pastor, trazendo uma mensagem,
vira uma chavinha no coração do Roberts. E esse jovem volta para a sua cidade, aos 26 anos de idade, e começa a orar com um grupo de jovens, e começa a orar incessantemente. E aí, queridos, já não acontecia mais o futebol, Alexandre, porque as pessoas deixavam de ir assistir o futebol para ir orar. Os barzinhos estavam sendo fechados porque as pessoas estavam indo orar, conhecer aquele Deus que aquele jovem estava apresentando. E muitos sinais foram acontecendo durante poucos meses. E a história conta, queridos, que em poucos meses, 100 mil pessoas confessaram a Jesus. Você sabe o que é 100 mil pessoas? E começou numa pequena cidade, e alcançou ali o país de Gales. E todas as pessoas foram alcançadas por isso. O que isso traz para mim e para você hoje? Que a gente vê a nossa cidade, uma cidade universitária. Muitas coisas acontecendo. Muitas coisas acontecendo para que eu e você pregássemos essa palavra. Mas muitas vezes, queridos, nós queremos viver esse avivamento, mas não queremos colocar para fora. Aqui está a história de um jovem, somente um jovem, que teve a atitude de encerrar ali o que ele estava fazendo para voltar para cumprir aquilo que Deus chamou para ele fazer. Será que realmente nós estamos dispostos a cumprir, a fazer aquilo que Deus está nos chamando? E o que esse avivamento gera em nós? O que você pode pensar sobre isso? O avivamento gera o quê? Primeiro, a partir de uma reflexão profunda, de um relacionamento pleno com Deus e com a sua verdade. Isso é o que o avivamento gera em mim. O que é essa verdade? A palavra de Deus. Será que verdadeiramente quando eu leio a palavra, quando eu estou aprofundando nessa palavra, quando eu estou criando um relacionamento com Deus, tem ardido em mim? Tem desvendado os meus olhos, tirado as escamas dos meus olhos? Meu coração tem ardido, meu coração tem sentido empatia pelo outro? Esses dias, poucos dias, uns 15 dias atrás, a gente indo para um evento, acontecendo uma festa aqui na cidade. A Avenida Santa Rita não tinha como você passar naquele lugar. Jovens e adolescentes, coisa terrível. E aí eu comentando ali com a Marisa, eu falei assim, meu Deus, o que a igreja está fazendo? De repente você ora, mas vai chegar um momento, queridos, que assim como esse jovem, o Roberts, ele teve aquela iniciativa, eu e você também precisamos ter. Para muitos vai parecer loucura, para muitos vai parecer que você está doidão, mas quando você recebe o Espírito de Deus, quando você vive esse avivamento de verdade, é algo diferente, queridos. O que gera um avivamento? É reconhecer os nossos pecados e o desejo de não mais pecar. Reconhecer os nossos pecados e ter o desejo de não mais pecar. Mas sabe que muitas vezes, queridos, nós queremos viver um evangelho superficial. Aí eu vou para a igreja, parece mais um clube social. Aí eu faço parte daquela igreja, eu faço parte daquele movimento. Mas qual que é a minha sinceridade? Qual que é a minha particularidade com o Senhor? O que eu estou fazendo? Será que eu continuo na mesma vida que eu estava antes, não mudei em nada e continuo servindo a Deus? Mas a Bíblia vai dizer, queridos, que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou não servimos. Não tem meio termo. Então, avivamento tem que gerar em mim e você um arrependimento genuíno. A gente ter vontade, desejo de arrepender dos nossos pecados e ter também esse desejo de não pecar mais. É fácil? Não é fácil, queridos. É fácil tirar aquelas mazelas, é fácil tirar aquelas coisas que sempre nos acompanharam? Não é fácil, mas é preciso. Se você quer viver um avivamento, você precisa entender isso. Outra coisa, o avivamento gera você anunciar as boas novas. Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Isso é avivamento. Você está trazendo para você, você está gerando um avivamento dentro de você. Mas sabe aquelas vezes que a gente está em algum lugar, que alguma coisa, alguma situação está acontecendo, a gente passa de largo, né? Ignora a situação e nem anuncia o nome do Senhor. Nós precisamos anunciar o nome do Senhor.
Ah, pastor, mas eu tenho vivido muita situação difícil, eu tenho vivido pelejas. Quem não vive peleja, queridos? O próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E os grandes homens e mulheres de Deus passaram por sofrimento, passaram por dificuldades, mas chegaram até o fim. Olha o apóstolo Paulo, eu sempre cito esse versículo. Ontem, ali no velório da irmã do Maurinho, eu pude ver o pastor Luciano, falando sobre esse versículo e testificando daquela mulher. O apóstolo Paulo, passando por tudo que ele passou, ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. É isso que nós precisamos, queridos. Nós precisamos anunciar a palavra. Ah, mas aquele povo é muito difícil, aquelas pessoas não querem ouvir. Mas você tem que anunciar. Isso é que o avivamento gera. Outra coisa, queridos, o avivamento ele gera sermos cristãos autênticos e buscar a ajuda ao Espírito Santo para nos capacitar a cada dia. Esse cristão autêntico, queridos, é a gente fazer o que a Bíblia diz, se ensina ou não. Mas muitas vezes nós negociamos princípio. Muitas vezes nós negociamos: ah, mas isso aqui não tem problema, isso aqui é uma coisinha que ninguém vai tomar prejuízo, isso aqui é só para, aqui dentro da empresa. Queridos, não faça isso, porque para Deus tudo é pecado. E às vezes a gente começa a taxar o pecado: esse aqui pode, esse aqui não pode, mas para Deus tudo é pecado, não tem como negociar. Também o avivamento ele gera nova vida em Cristo, é de dentro para fora. 2 Coríntios 5,17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Queridos, eu não posso viver mais a vida que eu vivia antes. De repente eu estou caminhando para esse avivamento, de repente esse avivamento está me alcançando a cada dia, mas eu quero te dizer que é um processo, queridos. Assim como a nossa salvação, assim como a nossa santificação, tudo é um processo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas vai depender muito de mim, vai depender muito da minha atitude. Assim como eu citei aquele jovem, muitas pessoas, se você buscar as histórias aí dos avivamentos, sempre teve alguém que foi encorajado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele nos encoraja. E talvez você esteja perguntando: o que impede? O que nos impede de viver um avivamento? São várias situações, queridos, mas a Bíblia traz algumas coisas para a gente. Primeira coisa que nos impede de viver o avivamento é o pecado. Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele já falava sobre isso. Isaías 59, versículo 1 e 2, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados, iniquidades, encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, o pecado, ele pode impedir de nós recebermos o avivamento. Mas é fácil, igual eu falei no início? Não é fácil, mas a gente precisa entender, para caminhar com o Senhor, o caminho é estreito e apertado, e eu preciso entender isso, queridos. O Senhor está olhando, o Senhor está contemplando tudo que a gente faz nessa terra. E às vezes a gente depara com situações que as pessoas falam assim: mas a Bíblia não fala que eu não posso fazer isso, a Bíblia não diz assim. Fala: tudo bem, você pode pensar do jeito que você pensar, mas naquele grande dia, nós teremos que prestar conta diante do Senhor. Vai ser eu e o Senhor, você e o Senhor. E aí, queridos, nós estamos a tempo de arrepender dos nossos pecados. Nós ainda estamos a tempo de entender que isso pode impedir um avivamento na minha vida e na sua vida e até na igreja no geral. Outra situação interessante, profeta Abacuque, 600 anos antes de Cristo, lá no capítulo 2, o versículo 9 a 11, depois do 17 ao 19, olha que interessante. Capítulo 2, versículo 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto
o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Versículo 17, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens, da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que seu artífice o esculpiu? E a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Versículo 19, ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está encoberto de ouro e prata, mas o seu interior não há fôlego nenhum. Queridos, aqui o profeta Abacuque, ele estava preocupado, ele pede um avivamento no meio daquele povo. Naqueles anos que aquele povo estava vivendo, ele estava vivendo na injustiça, na violência, na idolatria. Tudo isso acontecia no meio do povo de Deus. E Abacuque, ele clama ao Senhor. Um pouquinho à frente, no capítulo 3, o versículo 2, olha que tremendo. Ele diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no teu discurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Essa é a oração de Abacuque. Ele faz essa oração, queridos. Ele entendia que o povo precisava de uma mudança de vida, que o povo precisava entrar para um novo caminho. E o profeta, ele clama por avivamento. E nós precisamos clamar pelo avivamento também. Então, queridos, a primeira coisa que nós entendemos aqui, que nos impede de receber esse avivamento, aliás, pode ser uma das coisas piores que existe. Não sei como taxar isso aqui, mas é o pecado. E mesmo assim, queridos, pela misericórdia de Deus, Ele tem feito algo em nosso meio. E de repente você pergunta assim: qual foi o primeiro avivamento na Bíblia? Só para você entender sobre essa questão do avivamento. O primeiro avivamento, ele aconteceu no Velho Testamento. Se você depois quiser conferir, está lá em Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. Quando Moisés, no monte Horebe, ele viu a sarça que queimava, mas não se consumia. E Deus o chamou para libertar o povo do Egito, e disse para ele: eu sou o Deus de teu pai Abraão, Isaque e Jacó. Esse foi o primeiro avivamento na Bíblia, no Velho Testamento. No Novo Testamento, um pouquinho atrás, no capítulo 2 que nós lemos, está lá em Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, que fala aqui sobre o dia de Pentecoste. E todos foram cheios do Espírito Santo. Eu quero ler com você esse texto, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Que coisa tremenda, queridos. Aqui no dia de Pentecostes, no cenáculo, onde estavam ali reunidas 120 pessoas, inclusive os apóstolos, em Jerusalém, após a ascensão de Jesus, todos que estavam ali foram batizados com o Espírito Santo, ou seja, receberam o avivamento. E Deus quer fazer isso hoje com a sua igreja. E aí, queridos, quando nós entendemos isso, claro que esse assunto, ele não finaliza, ele não esgota. Se você buscar estudar sobre isso, você vai ver várias situações que vai trazer mais esclarecimento para a sua vida. Mas nesse texto que nós lemos, capítulo 2 de Atos, do versículo 37 até o versículo 47, eu quero trazer aqui rapidamente 3 características importantes para o avivamento, dentro desse texto que nós lemos. Primeiro deles, queridos,
fala outra vez de arrependimento. Capítulo 2, que nós lemos, versículo 37 e 38. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui a primeira característica que nós precisamos entender é o arrependimento. E você precisa saber, queridos, que sempre que há arrependimento, ele é precedido do derramado do Espírito. Não tem como eu e você nos arrepender se a gente não for cheio do Espírito Santo. Só o Espírito Santo convence o homem do pecado e do juízo. Eu não convenço ninguém, você não convence ninguém, mas a palavra de Deus, o Espírito Santo, convence o homem do pecado e do juízo. E é interessante que quando esses dois primeiros versículos que nós lemos aqui fala do poder do Evangelho. O poder do Evangelho, ele traz arrependimento. A palavra, quando ela é lançada, a palavra, quando ela é verbalizada, ela vai fazendo efeito no coração da pessoa. E o poder do Evangelho, queridos, ele pode fazer com que a pessoa se arrependa totalmente. E o arrependimento é algo que nós precisamos para viver esse verdadeiro avivamento. É muito importante. E é interessante quando ele fala sobre isso. Diz assim o comentarista: a mensagem anterior foi dirigida a Israel, que rejeitou o seu Messias. Mas Deus ofereceu ao povo uma nova oportunidade através do Evangelho. Olha a pergunta que é feita, que eu achei interessante. Uma pergunta seria: o que devemos fazer? No versículo 37. E a resposta vem no versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso trazendo para os nossos dias. Você lá na sua célula, você líder da sua célula, você convida as pessoas vão, participam, confessam Jesus, e de repente fala: e agora, líder, o que eu vou fazer? Primeira coisa, arrependa dos seus pecados e sereis revestidos do Espírito Santo. E aí quem vai completar a obra é o Senhor. Olha que coisa tremenda, queridos. Então, uma das características importantes para o avivamento chama-se arrependimento. Mas, queridos, é arrependimento de dentro para fora. Não é aquele arrependimento superficial. Eu sempre falo sobre isso, que às vezes a questão do perdão, por exemplo. Eu vou perdoar para ficar livre dessa pessoa. Isso não é perdão. O perdão tem que ser de verdade. Nossa, eu perdoei aquela pessoa, mas só de ver falar o nome dela, eu já fico trêmulo por dentro. Isso não é perdão. Porque o perdão, querido, traz libertação. O perdão traz algo novo dentro do meu e do seu coração. Mas para isso nós precisamos arrepender. E muitas das vezes, queridos, nós achamos que nós somos donos da verdade. Muitas vezes a gente se apoia. Claro que a Bíblia vai nos ensinando a cada dia. Por isso que eu falei lá no início dessa pregação, que o processo de santificação ele é diário, o processo de salvação ele é diário, e nós precisamos todos os dias buscar isso no Senhor. Mas a primeira característica é que haja arrependimento. Segunda característica importante do avivamento: santificação. Versículo 42 e 43 do capítulo 2 de Atos, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Lembra do Evan Roberts? Esse jovem, ele tinha temor, ele orava, ele clamava. E essa santificação, queridos, primeiro nós temos que buscar para nós, é algo individual, mas às vezes a gente quer buscar a santificação para o outro. Às vezes a gente quer apontar o dedo para o outro e não olha para nós. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que entender o que eu estou fazendo. Como eu estou passando pelo processo de santificação. Como Deus está trabalhando na minha vida. Será que realmente eu posso dizer que eu amo o Senhor, quero fazer tua obra com o coração cheio de Deus, santificando-se a cada dia? É algo que nós precisamos colocar na balança, queridos. Porque se está pendendo a coisa errada, nós temos que acertar com o Senhor. E é tempo de acerto, é tempo de conserto, é tempo de rever as nossas vidas,
É tempo de avivamento, queridos. Mas para isso tem que haver santificação. Avivamento é vida. E tudo que tem vida luta contra a morte. O que nos leva à morte? O pecado. Então nós temos que lutar contra o pecado, para que a gente seja santo diante do Senhor. O Senhor sempre amou a sua igreja e a abençoou. Mateus 18, 20 diz assim: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O Senhor está aqui hoje, queridos. Ele está no meio da igreja. Ele está lá na sua célula quando você faz. Mesmo no seu discipulado, quando você está fazendo, o Senhor está presente. Deus está presente. E Ele, o maior interessado em que a gente seja santos diante de dele, é o próprio Deus, que Ele diz: seja santo como eu também sou santo. Ele dá a receita para a gente, mas também Ele testifica que Ele é santo. E muitas vezes, queridos, nós queremos passar por cima disso. Interessante que lá em Hebreus 12, 14, versículo muito conhecido, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Aqui está dizendo que é ninguém. Não vai ser de qualquer maneira, queridos. Então nós precisamos passar por esse processo, entender o processo de santificação para as nossas vidas. E aqui, queridos, nesse versículo 42 e 41, aqui Paulo vai começar a relatar como viviam os convertidos daquela época. Isso me chamou muita atenção. Como eu estou vivendo? Para aparecer para as pessoas? Para dizer que eu faço parte de uma comunidade? Ou eu verdadeiramente estou tendo um relacionamento com Deus para buscar a minha santificação? Porque isso é individual, queridos. Eu posso orar, assim como aquele jovem orou. 100.000 pessoas em pouco tempo converteram ao Senhor, arrependeram-se, entregaram suas vidas para Jesus. Mas a santificação é individual. A salvação é individual, a santificação é individual. Eu preciso buscar isso todos os dias. E terceiro e último lugar, a terceira característica importante do avivamento é o crescimento. Um pouquinho à frente aí no versículo 46 e 47, capítulo 2 de Atos. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu não sei você, mas eu tenho percebido muitas pessoas entregando sua vida para Jesus nos últimos tempos. E no período da pandemia, pós-pandemia, a gente ouvia muito burburinho por aí, falar: agora a igreja acabou. As pessoas agora não vão voltar para Jesus, as pessoas não vão querer entregar a vida para Jesus. Mas, queridos, essa pandemia veio para traçar algo novo para a igreja. E glória a Deus que muitas pessoas estão se entregando ao Senhor. Isso é algo tremendo, queridos. Isso fala de crescimento. Muitas vezes a gente acha que crescimento é só aqui dentro do templo. Não, queridos. Quando Deus fala de crescimento, é crescimento em todas as áreas. Se eu estou lendo a Bíblia, eu preciso aprofundar no conhecimento da leitura. Se eu estou orando, eu preciso crescer na minha oração com Deus. Um dia desse eu ouvi um podcast de um pastor que em 96, 97, ele visitou a maior igreja do mundo, lá na África do Sul, do David Ponyongshu. A igreja tem 1 milhão de membros. E ele falava assim: como que esse homem tem agenda? Como que ele consegue ter agenda e orar esse tanto que esse homem ora? Parece que ele ora de 4 a 6 horas por dia, todos os dias. E aí, no decorrer da conversa com aquele homem, a secretária liga, e era o presidente lá do país, queria falar com ele. Ele falou: fala para ele que agora eu estou falando com o mais importante do que ele. E vocês sabem como que é o regime lá na África, como funciona, que é impor. E depois ele volta a falar com aquele homem e fala assim: quando eu estou falando com o meu rei, eu não quero falar com mais ninguém. Queridos, isso tem que trazer algo dentro de mim e de você. Se eu quero ter um crescimento, eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. Mas às vezes a gente coloca Deus em primeiro lugar, qualquer obstáculo, Thalita, que aparece, qualquer adversidade que aparece, a gente larga tudo. E sabe o que eu acho interessante? Que Deus é tão bom que ele deve ficar olhando assim e falar assim: meu Deus,
eu estou aqui. Meu filho me abandonou, mas ele vai voltar. A gente quebra a cara, a gente faz tudo errado, depois volta e ele está lá. Ô filho, eu estou aqui, quero te abençoar. O crescimento vai continuar, só paralisou porque você quis. É o livre-arbítrio. Nós precisamos entender, queridos, se nós queremos crescer, se nós queremos receber esse avivamento, nós precisamos crescer em todas as áreas. E é interessante, queridos, pessoas querendo Deus, aprender a palavra, voltando para Jesus, fazer a obra do Senhor, isso é crescimento. E eu confesso para vocês que nós estamos vivendo um pouquinho disso, mas poderíamos estar vivendo muito mais. O pastor Aldeir pregou aqui no domingo. Se cada um de nós trouxermos uma pessoa para Jesus no ano inteiro de 2024, no final nós seremos o dobro. É para a glória de Deus, queridos. E às vezes a gente convence as pessoas em tantas coisas, até para mudar de time de futebol a gente consegue convencer a pessoa. Partido político, a gente começa a falar, daí a pouco a pessoa está acompanhando outro partido. Mas se para servir a Deus, para crescer no reino de Deus, o que eu e você, como igreja, estamos fazendo? Nós precisamos entender essas coisas. E os apóstolos, queridos, é interessante que eles faziam muitos milagres, prodígios e milagres aconteciam. Um pouquinho à frente, aí no capítulo 5 do livro de Atos, capítulo 5, do versículo 12 ao 15, diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens quanto mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Até a sombra de Pedro curava, queridos. Olha que coisa tremenda, crescimento. Será que nós estamos preparados para um crescimento? Nós oramos tanto pela Zona da Mata, pela cidade de Viçosa. E se vier esse crescimento, como eu e você estamos preparados para receber essas pessoas? Como eu e você vamos conseguir fazer com que essas pessoas permaneçam na casa do Senhor? Porque o maior segredo, queridos, quando fala de evangelização, é você consolidar a pessoa na casa do Senhor. Trazer não é tão difícil. A gente viveu um tempo que as pessoas evangelizavam lá, Vinícius. Toma aí, pastor, cuida aí. Toma que a ovelha é sua. Mas não, queridos, nós somos um corpo. Aqui os apóstolos, eles deixam esse exemplo para mim e para você. Crescimento, tem que haver uma harmonia. Lê depois o capítulo 2, eles viviam unânimes. Eu falei isso aqui uma certa feita, vendia suas propriedades, distribuía entre eles. Se a gente vender uma bicicleta, a gente tem coragem de pagar um picolé para o irmão? Fala a verdade. Às vezes a gente é muito egoísta. A gente precisa viver esse evangelho genuíno. A gente precisa crescer. Assim como esses apóstolos, eles faziam milagres. Deus quer também que eu e você sejamos agentes dele nessa terra. E quando nós falarmos em nome de Jesus, quando nós anunciarmos essa palavra, ela tem poder para transformar, ela tem poder para curar, ela tem poder para fazer algo novo na vida das pessoas. Não é eu e você, queridos. Não sou eu, não é você, mas é a palavra de Deus. Mas eu e você, se a gente quer viver esse avivamento, nós precisamos arrepender, nós precisamos nos santificar e nós precisamos entender que quando vier o crescimento, eu preciso estar preparado. Ah, mas eu não dou conta de 10, cuida de 5. Olha os talentos, Deus distribuiu de acordo com a capacidade, mas nós precisamos cuidar, nós precisamos entender isso. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7, diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Olha que coisa maravilhosa. Agora eu e você precisamos anunciar. Eu e você precisamos ser boca de Deus nessa terra.
e não conformar com este mundo. Romanos capítulo 12, não conformeis com este mundo, mas às vezes de estar conformando. É assim mesmo, pastor, cidade universitária, é assim mesmo, o povo está perdido, mas não abre a boca para falar desse amor de Deus, não abre a boca para anunciar esse Jesus. Como que a gente vai ver crescimento? Aí vai ser um crescimento só para mim, aquele crescimento individualista, e aí vai passar, vai chegar uma época que a geração do filhinho ali da irmã vai chegar, e aí? O que eu tenho feito? O que eu tenho anunciado para que esse crescimento venha todos os dias aumentar no nosso meio? 2 Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Então nós precisamos crescer em tudo. E Deus tem isso para mim e para você, queridos. Concluindo, já chamando aqui a equipe de louvor, eu quero concluir dizendo, queridos, que se desejamos passar um avivamento, precisamos dedicar a nossa vida a Deus, obedecendo em todas as áreas, em tudo, queridos. Mas é muito difícil a gente obedecer, é muito difícil a gente alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Tem situações que a gente, agora já vai, glória a Deus, Deus está abençoando, daí a pouco aparece uma situação, você começa a sair fora daquilo que Deus tem. Entenda os propósitos de Deus na sua vida. Não tem como receber um avivamento se estivermos estagnados na nossa vida espiritual. O que é isso, pastor? Leia mais a Bíblia, ore mais, passe mais tempo com Deus, busque a Deus. Ah, pastor, mas eu vivi uma vida toda arrebentada. A situação que eu vivi é só Jesus, é só Ele mesmo. Só Ele que vai dar jeito na sua vida. Você não me conhece. Antes dos 24 anos depois, eu estou aqui, servindo a Deus, buscando a cada dia conhecimento na palavra, buscando a cada dia entender os propósitos de Deus para a minha vida. Mas antes disso você não sabia quem eu era. Mas Deus sabe quem eu sou, Deus sabe quem você é. E os propósitos que Ele tem para você, querido, Ele é grande. Os propósitos que Deus tem para a sua vida, o avivamento que Deus tem para a sua vida, Ele é tremendo, mas vai depender de você. Eu finalizo com Efésios, capítulo 5, versículo 14 a 17. Efésios 5, 14 a 17. Diz assim a palavra: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levante de dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Queridos, que texto maravilhoso. Eu preciso aplicar esse texto na minha vida. Muitas pessoas falam assim: desperta tu que dormes, aponta para a igreja. Mas eu preciso apontar isso para mim. Eu preciso reconhecer isso todos os dias, queridos. E muitas vezes nós estamos igual o vento na bananeira. A onda vai para lá, a gente vai. Vem para cá, a gente vem. Mas a nossa vida tem que estar pautada na palavra de Deus. Eu preciso ter um tempo de qualidade com Deus. Eu preciso remir o meu tempo. Essa situação que nós vivemos ali ontem, todas as vezes que eu estou no velório, eu vejo muitas pessoas, talvez pessoas que não se viam há anos, e no dia do velório para ali para encontrar. E aquilo traz uma reflexão para mim, queridos, para mim, estou falando para mim, que muitas vezes a gente fala assim: não tem tempo de visitar meu parente, não tenho tempo de abraçar o meu amigo, não tenho tempo de abraçar aquele que verdadeiramente está junto comigo há muitos anos. Mas o dia que a pessoa morre, né, está ali na urna, você para tudo e vai lá para ver um corpo que não pode falar mais, não pode abraçar. Isso precisa, queridos, trazer uma reflexão dentro do meu coração, do seu coração. Porque quando ele diz aqui, ó, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão,
Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E aí, queridos, quando nós falamos de avivamento, vocês observaram que eu falei aqui 1730, 1904, 1906, 1910, mas desse tempo para cá, pode ter acontecido, queridos, algum mover. Esse mover passa, mas o avivamento genuíno, o avivamento que vem da parte de Deus, que nós precisamos viver, é a promessa bíblica, é o que vai se cumprir no tempo certo, na hora certa, na minha vida e na sua vida. Mas não depende do outro, depende de mim, depende de você. Seja um agente de Deus nessa terra. E tem uma frase que eu achei muito interessante, que diz assim: Deus quer que a igreja permaneça no avivamento até que Jesus volte. E Ele está às portas. Como que está o avivamento do Davi como igreja? Como que anda o avivamento de cada um de vocês como igreja do Senhor nessa terra? É para refletir, queridos. Essa palavra me incomodou muito, que nós precisamos realmente viver esse avivamento. E o avivamento é uma questão de sobrevivência. E a igreja do Senhor, ela é perseverante nessa terra. No final vai ter os remanescentes. No final encontrará ainda aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. E eu quero fazer parte disso. E você precisa colocar isso no seu coração também. Que nós possamos nesse dia entender que avivamento é quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Vamos ficar de pé. Eles vão estar